Amados, graça e paz, louvado seja Deus. Nós vamos abordar esse tema, alegria e paz, como alcançá-los, ou como alcançar essas duas maravilhas que devem fazer parte da nossa vida emocional e espiritual, né? Sentimental. Então nós queremos, meus irmãos, dizer que um tema como esse, alegria e paz, você pode não achar um tema desse no momento para você interessante. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu sei que na introdução a gente tem que explicar bem, inclusive, o motivo da gente pregar um tema como esse. Irmãos, é assustador, escuta isso, a quantidade de pessoas que estão vivendo em depressão e em ansiedade. Olha, é assustador mesmo a quantidade de pessoas que estão vivendo com depressão e ansiedade. E o pior, são jovens. O que eu vou falar hoje à noite aqui, escuta aqui, é importante para moças, rapazes, homens casados, homens solteiros, mulheres solteiras, homens casados, empresários, todas as classes. E um detalhe, também para os líderes, para os cristãos também. Olha, há poucos dias eu estava no supermercado e um pai, quando eu falei com ele no supermercado, ele, com um semblante triste, disse que está vivendo uma realidade muito triste na família, porque um dos seus filhos está com depressão. Recentemente também eu falando com um colega, esse colega, pastor, ele disse que ele perdeu 2 pessoas na igreja dele porque atentaram contra a sua própria vida. Precisa explicar? Não precisa, não é? Estamos sendo gravados. As crianças também, não é bom ouvir as palavras que a gente poderia usar aqui. Então, 2 pessoas perderam as vidas, a sua vida, irmãos, por causa de depressão e ansiedade. Olha, e também nós, é por isso que essa mensagem, se chegar em suas mãos, meu amado irmão, minha amada irmã, não importa onde você esteja, você pode também compartilhar essa mensagem com seu pastor. Porque entre nós pastores, há casos de pastores que estão com depressão e ansiedade. Claro que por uma questão de educação a gente não vai dizer muita coisa aqui no momento de gravação. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para eu contar exemplos. Eu quero chamar a atenção para o que nós vamos abordar. E eu sempre digo lá em casa, quando estamos fazendo o culto doméstico, porque o culto doméstico a gente tem aquele livrinho, né? Pão diário, manancial, e temos outros devocionais diários, palavra da fé, né? Alimento e assim por diante. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. São muito bons esses livros de devocionais para a gente fazer o culto doméstico com a família. E vez e outra, quando nós abordamos uma verdade, eu digo assim, lá em casa, para minha esposa e para os meus filhos. Eu digo, olha, isso aqui que nós estamos lendo, isso aqui que a Bíblia está falando, para nós, ou para você, ou para mim, ou para minha sua mãe, ou para outro irmão, pode não ter importância sim, mas certamente para alguém
vai ser a palavra que vai mudar a vida dela nesse dia. Porque com certeza vai servir. Eu sempre falo isso. Olha, irmãos, talvez uma mensagem como essa aqui, alegria e paz, você nem se interessa. Mas olha, essa mensagem pode salvar uma vida. Irmãos, há poucos dias eu ouvi uma história de uma pessoa que ela disse assim, ó, é tão difícil a gente muitas vezes falar dando exemplo, né? Essa pessoa ela fez assim, ó, se Deus está me vendo, aquela pessoa saiu de casa com um propósito maligno de atentar contra a vida dela, certo? Eu estou usando outras palavras. E ela ia acabar com a vida dela naquele dia. Só, meus irmãos, que ela fez um teste. Ela ficou num lugar. Ela ficou no lugar. E alguém passou e, direcionado por Deus, aquela pessoa voltou. Porque essa pessoa que voltou era um irmão. Na verdade, uma irmã. E o Espírito Santo falou assim com ela: volta e fala para fulano que eu o amo, que eu o amo, que eu tenho amor por ele. Meus irmãos, quando aquela irmã passou e aquela voz na sua consciência dizia: volta, volta, e ela entendeu que era Deus que estava falando com ela, o Espírito Santo, aquele homem começou a chorar e disse: moça, eu agora acredito que existe Deus, porque eu tinha feito aqui um teste, que se Deus estivesse me olhando, se Deus me amasse, Ele iria mandar uma pessoa e para me falar isso, isso e isso. E você acabou de fazer. Eu acredito em Deus. E ele aceitou Jesus como seu Salvador. Irmãos, você não queira saber o tanto de gente que está precisando ouvir sobre alegria e paz. E nós vamos usar qual base? Qual base? Vamos chegar lá. Agora, antes que eu comece a ler Filipenses, eu quero mostrar para vocês dois versículos que é a conclusão. Eu senti de Deus, depois que eu fiz os slides, eu disse: eu vou começar a mensagem pela conclusão, porque eu senti que é melhor a gente ler no início. Não quer dizer que nós não vamos ler no final. Abra em João 15, versículo 11. João capítulo 15, verso 11. Olha o que esse texto está dizendo. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É Jesus falando: tenho falado isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quem pode dizer amém? Agora vá para o capítulo 16 de João, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você percebe que nesses dois versículos aparece essas duas palavras: alegria e paz. Alegria e paz. Se nós fôssemos agora para Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito, o que é que nós iríamos encontrar em Gálatas 5, 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz.
Não é interessante? Então eu quero mostrar para vocês que a Bíblia está dizendo aqui coisas muito importantes sobre essas duas coisas, alegria e paz. Jesus disse que todo o ensinamento dele era para que os irmãos tivessem alegria e que a alegria fosse completa. Que a alegria dele estivesse em nós e que a nossa alegria fosse completa. Não é uma alegria por metade. Qual seria a alegria por metade? É a alegria do mundo, que é passageira. É aquela alegria momentânea do dia do aniversário, do dia do presente, sabe? Aquela alegria que vem no dia do casamento, no dia que você arruma um emprego, que vai pela primeira vez ao trabalho, ao emprego. Aquele dia, aquele momento que você se alegra por alguma outra coisa, mas logo passa. Jesus está falando de uma alegria duradoura. A outra coisa que nós lemos: no mundo passareis por aflições. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Olha aqui, ó. Tenhais paz. Tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabia, meus irmãos, que tem pessoas, quando elas passam por um problema assim, uma crise emocional, elas atentam contra a própria vida. Irmãos, a minha esposa essa semana, a pastora Merilande, ela viu alguém que atentou contra a sua própria vida, irmãos. E você diz assim: pastor, e você está pregando hoje por causa disso? Não. É porque eu sou assim muito cuidadoso para que eu não tenha uma sequência de mensagens naquele nível que eu estava falando. Muitas vezes eu prego muito forte assim, falando sobre santidade, sobre pecado, e eu me lembro vez e outra de dar uma freada e pregar um outro tema, um tema diferente. Né? Entende? Vocês podem perceber que eu sempre faço isso. Por exemplo, daqui uns dias eu vou trazer uma mensagem sobre casais. Qual foi a última vez que eu preguei para a família? Faz dias, não faz? Tem que pregar sobre a família. Família é importante. Você pregar sobre casamento, tal, conselho para os casais e etc. Então, pessoal, voltando aqui, eu quero, enquanto eu estou lembrando, você tem que mandar essa mensagem para alguém, e como eu disse, até para pastor, porque olha, tem pastores passando momentos difíceis, crise emocional, líderes, cantores, pais de família, empresários, precisando ouvir isso aqui, ó. E nós vamos falar nessa noite, e nós vamos tomar por base um texto maravilhoso, que é o de Filipenses 4, a partir do verso 4. Abra aí, por gentileza. Abra aí em Filipenses capítulo 4. Eu espero que você receba e entenda tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quem pode dizer amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos dar uma parada aqui, porque como eu vou ficar no texto, eu posso até dar uma saída, mas eu vou voltar para o texto, então vai ser uma mensagem textual, né? Expositiva aqui do texto. Então vamos ficar aqui. Vocês percebem que Paulo aqui, ele começa dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Por que ele repete? Por que ele repete? É porque é importante, ele está chamando a atenção. Ele está dizendo que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E no 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, guardará, aqui, a nossa mente, o nosso coração. Quem pode dizer amém? Eu vou ler o que eu escrevi. Vocês querem ouvir? Ouça com muita atenção. Vamos tentar responder essas perguntas. Aqui. É possível viver feliz nesse mundo tão mal? Pense um pouco. É possível viver feliz nesse mundo cheio de tanta maldade? Outra pergunta. É possível viver alegre o tempo todo? Porque ter alegria momentânea é muito fácil. Me dê um bolo. Me dê um presente. Que eu estou alegre, não é? É assim. Alegria momentânea é fácil. Eu estou falando de alegria o tempo todo. É possível ter paz de espírito o tempo todo? Porque ter paz, por um momento a gente tem. Mas eu estou perguntando se você tem paz por todo o tempo. Todo o tempo. Segunda, terça, quarta, até domingo. Segunda de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril. 2024, 2025, 2026. Entende? É isso que eu estou falando. Outra pergunta. Qual é a fonte da verdadeira alegria e da paz real? Qual é? Como alcançá-los? Vamos responder essas perguntas nessa mensagem de hoje à noite. A Bíblia nos mostra um exemplo, ou o exemplo de um homem que decidiu e conseguiu viver feliz e em paz em toda e qualquer situação, independentemente das circunstâncias. Este homem, por exemplo, é o apóstolo Paulo. Ele foi um homem que não permitiu que os seus problemas tirassem a sua alegria, a sua paz, o seu ânimo, a sua fé. Nós vamos aprender quais foram os segredos de viver e ser feliz em todo o tempo. Irmãos, Paulo, escuta isso. Paulo, irmãos, ele é aquele exemplo que nos chama a atenção. E nós vamos já ler um pouco da biografia dele. Entende? Olha aqui, nós vamos ler já um pouco da biografia dele. E eu estava pensando, irmãos, antes que eu fale assim mais aprofundadamente, Paulo é daqueles personagens bíblicos que nos chama a atenção mesmo. Ele é um homem incrível, irmãos. Nós podemos dizer que Paulo não era normal. Mas ele era sim um homem normal. É porque a história dele é simplesmente incrível. E aí você pensa, mas você está falando da Bíblia, de personagens da Bíblia e tal. Tudo bem. Irmãos, tem gente também na história extra-bíblica, como por exemplo os heróis da fé, D.L. Moody, Charles Finney, John Wesley. Nós temos tantos homens que eles impressionaram o mundo com as suas histórias. Não é que eles eram contadores de história. A vida deles. Homens, pregadores do Evangelho,
incríveis a vida dele. Olha o Billy Graham, que foi um dos mais recentes. O doutor, pastor Billy Graham, faleceu não faz muito tempo, com quase 100 anos, se não me falha a memória. Irmãos, vamos agora pensar na política. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Irmãos, a história de Abraham Lincoln é uma história impressionante, irmãos, de superação. De superação. Um homem que não se deixou abater pelas derrotas que ele teve na vida, irmãos. Ele teve muitas derrotas. Mas a história de Abraham Lincoln é uma história impressionante, irmãos. Ele, na verdade, foi um homem que marcou o seu tempo e marcou, depois dele, jamais vamos esquecer a história de Abraham Lincoln. Eu queria entrar em detalhes, mas o tempo não permite, eu só estou dizendo. Nós temos pessoas aqui no Brasil que entraram para a história por causa do seu exemplo de vida. Nós temos pessoas, meus irmãos, no mundo todo fazendo história. Nós conhecemos até histórias incríveis de jogadores de futebol, entende? Empresários que fizeram uma história linda no mundo, empresários, escritores, e assim por diante. Nós temos pessoas, irmãos, que as suas histórias nos impressionam, pois a história de Paulo é uma dessas. Vamos ver um pouco da biografia dele? Abra bem aí, por gentileza, em Atos capítulo 16. Como eu disse, a minha inspiração para pregar isso não foi os fatos que eu citei desde o início, foi quando eu li. Sabe que dia foi 16? Foi quarta, não foi? Quarta-feira nós lemos o capítulo 16 de Atos. Irmãos, quando eu li naquela tarde, eu fiz a minha leitura na quarta-feira à tarde. Irmãos, eu disse, eu vou pregar. Foi quarta-feira que eu decidi a mensagem, eu ia pregar sobre isso. Na hora que eu li essa história de Paulo, irmãos, na quarta-feira, eu disse, eu vou pregar sobre a vida desse homem domingo que vem. Olha o que está escrito em Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, aqui é Paulo e Silas, quando eles estavam em Filipos, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para a prisão interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você sabe o que é isso? Era o preso ficar sentado no chão e os pés dele era colocado numa espécie de trava. Os pés no tronco. Colocava-se os pés do preso dentro de uma madeira e os pés ficavam presos e ele não podia ficar nem em pé e nem deitado. Ele tinha que ficar sentado o tempo todo. E assim estava Paulo e Silas naquela prisão. Prendendo no tronco, os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meus irmãos, o que é que um homem preso, injustamente, todo retalhado, a Bíblia vai dizer lá na frente, que ele estava com as costas todas cortadas,
às costas deles, com fome, com sede, apanharam injustamente. Eles não estavam lá murmurando, irmão. É que eu vou desistir desse negócio. Apanhamos, estamos aqui como desvalidos. Não, eles estavam cantando em alta noite, irmãos, louvando a Deus. Sabe, eu já vi muito crente dizendo assim: essa minha vida não presta. Quantas vezes, irmãos, eu já vi gente, irmãos, querer desistir de tudo porque está passando por um problema, seja financeiro, seja de saúde, seja de desemprego, seja problema no casamento, familiar. Eu não aguento. Você encontra Paulo aqui cantando, louvando a Deus, naquela madrugada, naquela noite escura, naquela prisão, sem nenhum conforto. Ele poderia estar chorando ou murmurando. Vamos um pouco mais. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha aí um pouco mais da história deste homem, da biografia dele. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, de 7 a 11, de 2 Coríntios. O que é que diz? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está falando, irmãos, do poder de Deus que estava nele. Ele diz que o corpo dele é como se fosse um vaso de barro, sabe? Uma coisa que não tem muito essas coisas. Não é de valor, mas não é de ouro não. É de barro mesmo, né? É de barro. Para que toda a glória seja de Deus e não do homem, né? Versículo 8. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Irmãos, ele está falando de crises, ele está falando de momentos difíceis. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Angustiado? Eu ficar angustiado? Não, é isso que ele está querendo dizer. Perplexos, porém não desanimados. Você já viu uma coisa que a pessoa não sabe o que fazer? Ai meu Deus, eu não sei nem o que fazer. Eu já estou desanimado. Você já viu alguém dizer isso? Com certeza. Mas Paulo disse: quando eu estou perplexo, quando eu não sei o que fazer, eu não fico desanimado. Olha o versículo 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia. É isso que ele mostrou lá na prisão. Ele estava preso, não era? Estava cantando. Todos nós sabemos o que foi que aconteceu. Lembra? Teve um terremoto. E quando teve aquele terremoto, por causa daquele preso, que era ele e o seu companheiro Silas, toda aquela prisão foi tomada por assombro. O terremoto sacudiu, ali era Deus que estava agindo. E a Bíblia diz que as cadeias se abriram. E o carcereiro pensou que todos tinham fugido e ele ia tirando a vida dele, né? Aí Paulo gritou e disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Irmãos, o que foi que aconteceu? Aquele carcereiro ficou tão assombrado, tão emocionado ali. Ele disse: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Paulo disse: te arrependa, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que ele se converteu, meus irmãos. Está vendo?
o pobre, o que não tinha nada, o que tinha tudo para estar desanimado, agora traz vida àquela prisão. Agora aquele homem que podia ser desprezado porque estava preso com os pés no tronco, agora a Bíblia diz que ele foi livre e agora era pregador lá dentro da prisão e ganhou aquele carcereiro para Jesus. Olha aí, meus irmãos. Mas tem um outro texto que é bom que a gente leia para a gente ter uma ideia da história de Paulo. Como ele, na verdade, tinha alegria e paz. Vamos ler capítulo 11 de 2 Coríntios. Nós estamos no 4, né? Vai aí para o 11. O que diz no 11, versículo 23? Paulo vai citar aí algumas coisas que ele passou. Ele diz assim, ó. Ele está contando a história dele. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, ou sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Olha aí, ó, ele vai contar aí, ó, 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, porque eles davam 40 lapadas, eles davam 40 açoites, aí eles tiravam um, só ficava 39, né? Eles só davam 39. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado, e em naufrágio 3 vezes. Meus irmãos, naufrágio quer dizer que o navio dele, quando ele andava de navio, as viagens dele, por 3 vezes o navio dele naufragou. Quer dizer, não foi o mesmo navio, mas ele teve experiência. Se fosse de carro, poderíamos dizer, ó, eu já tive 3 viradas de carro. 3 viradas. O carro já virou comigo, ó, 3 vezes. O carro já virou e tombou comigo. Eu comprei um carro de um pastor, irmãos, que esse carro ele tinha um defeito. Ele não alinhava o pneu. E eu comprei esse carro dele, e eu não sabia do acidente. E depois que eu comprei o carro, eu fiquei sabendo desse acidente que teve com ele. Ó. Ele capotou várias vezes nesse carro, irmãos. E ele e o filho dele que estavam no carro, e mais 2 pessoas, não tiveram nenhum problema. E o carro capotou várias vezes, irmãos. O chassi desse carro empenou. Certo? Por isso que ele tinha esse defeito. E aí, depois que eu fui saber do defeito do carro, procurei saber a causa, aí ele me falou desse acidente que teve com ele. E ele mandou ajeitar o carro, mas esse defeito não saiu. E aí eu quero dizer para os irmãos que Paulo, ele estava dizendo que 3 vezes o navio dele, ele já tinha sofrido naufrágios. 3 vezes, uma noite e um dia, eu passei em cima da água do mar. Irmãos, vai passar um dia e a noite em cima da água do mar. E os tubarões, onde é que estão? Me digam, onde é que estão os tubarões? Eu falando um dia desse para um pescador, ele disse, olha pastor, quando a gente sai para pescar em alto mar, para pegar o robalo, né? O camurim, que é um peixe nobre, eles vão pegar em alto mar. Ele disse assim para mim, pastor, nós estamos aqui no barco, e a gente olha, ó, é direto. Os tubarões. Eu disse, vocês veem muito tubarão? Eu disse, sim, direto. Tubarão, de tubarão. Irmãos, Paulo, a Bíblia diz que ele passou um dia e uma noite. Está aqui, ó. Uma noite e um dia na voragem do mar. Versículo 26.
em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre patrícios, ou seja, dos judeus, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, eu já estive na Ásia, eu já estive na Turquia. E Paulo, todos nós sabemos que Paulo, a cidade de Éfeso, por exemplo, quando a Bíblia fala da Ásia, quando a gente lê agora no livro de Atos, Ásia é Turquia, certo? Turquia. É uma informação importante. Irmãos, uma vez quando eu estive na Turquia, eu não levei a roupa própria, meus irmãos, para frio. Eu estava com uma roupa que não era adequada. Irmãos, o guia estava explicando as coisas para a gente. O sol, irmãos, claro. E as minhas pernas tremendo de frio, irmãos. O sol claro. E eu ouvindo os guias, o guia explicando os locais que nós estávamos visitando. E ele dizendo, olha, Paulo certamente passou por aqui, porque nós estávamos na cidade de Istambul. Certamente foi um lugar onde Paulo passou, porque fica perto de Éfeso, da cidade de Éfeso. E as pernas tremendo, irmãos. As mãos tinham que ficar dentro do bolso o tempo todo, para não congelar. E eu disse, meu Deus, e olha que o frio. Irmãos, Paulo certamente, ele está falando desses lugares quando ele passou. O frio e a nudez. Está vendo a coisa ligada? Está vendo uma coisa ligada com a outra? Você está no lugar frio. Se tiver com a roupa inadequada, o frio pode te matar. E se você está no lugar frio e não tem roupa, e Paulo está falando que sofreu frio e nudez. Dizem que o frio é pior do que o calor. Versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas de Deus. Olha o 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Vamos ficar só até o 30, certo, irmãos? Aí, até o 33, ele conta mais um episódio, que foi quando ele se escapou na cidade de Damasco, quando tinha uma quantidade muito grande de homens para matá-lo, e durante a noite escaparam ele lá, colocaram ele pelo muro, num cesto, e ele teve que descer escondido, e foi embora, porque queriam matá-lo. É aí o restante, até o 33. Aí eu lhe pergunto, foi rápido, não foi? A gente leu, talvez você não pegou, mas eu quero chamar a sua atenção, leia essas referências. Atos 16, 22, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e capítulo 11, versículo 23. Leia para você entender essas histórias do apóstolo Paulo. Aí agora, nós vamos entender o segredo dele. Bora lá? Chegou agora a hora importante da nossa mensagem. E eu demorei tanto tempo até aqui, não é? Para você ver como é que são as coisas. Mas eu vou correr. Por que Paulo foi tudo isso? Porque ele decidiu ser uma pessoa muito alegre no Senhor. Ser uma pessoa em que ele fez de Jesus a sua fonte de alegria permanente. Está aí no versículo
Agora você pode ir comigo de novo para Filipenses, e ver que no versículo 4, ele diz isso: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha aí, ó. Eu vou lhe fazer uma pergunta: onde está a fonte da sua alegria? Olha, se a sua fonte de alegria é carro, quando você perder seu carro, você vai ficar triste. Se a fonte da sua alegria é alguém que não seja Cristo, não faça isso. A sua alegria está sendo o seu emprego. Não faça isso. A sua fonte de alegria tem que ser o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Olha aí a segunda. O segundo segredo dele, de Paulo. Ele foi uma pessoa amável, mansa, bondosa, humilde, não egoísta. Ele perdoou os seus ofensores. Olha, meus irmãos, Efésios 4, de 30 a 32 diz, Paulo está ensinando que nós sejamos pessoas amáveis, pessoas bondosas. Olha aí, ó. Não entristeçais o Espírito de Cristo, de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ó, você sabia que a falta de perdão é uma das coisas que mais traz tristeza para as pessoas? Hein? Você sabia disso? Toda pessoa que eu não perdoo não. São pessoas tristes, irmãos. Pessoas que não têm uma alegria profunda. Por isso, Paulo, ele diz que devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Esse era o segredo dele. Olha aí o terceiro segredo dele. Vamos ver o terceiro. Ele não andava ansioso por coisa alguma. Está aí no versículo Filipenses 4, de 6 a 7. Ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, a ansiedade, a preocupação, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Resolve alguma coisa? Me diga. A palavra preocupado significa que você se ocupa antes do tempo, não é isso? Ó, pré-ocupado. Pré, é o pré. Eu vou resolver uma coisa que mês que vem, eu aqui já estou, ai meu Deus. Aí, rói as unhas, coça a cabeça, não dorme direito. Eu te pergunto, resolve alguma coisa? Paulo disse, não ande ansioso por coisa alguma. Coloque diante de Deus. Coloque, ore. Senhor, vou me ajoelhar aqui, eu vou colocar tudo nas tuas mãos. Olha aí o quarto segredo dele, bora lá. Quarto segredo. Ei, veja o que eu falei, eu vou relembrar. Essa mensagem pode não ter sentido para você, não é? Porque está tudo bem, não é? Está tudo legal. Dinheiro está na conta. Não tem ninguém doente. Está tudo ok, não é? Mas tem alguém que está pensando besteira numa hora dessa. Porque o negócio está pegando para ele. E ele acha que a única solução é fazer uma besteira. Mas se ele ouvir essa mensagem, ele vai entender que Deus tem uma palavra para ele. Ele encheu a sua mente do que é bom, amável, verdadeiro e direito e puro. Sabe o que está no versículo 8? Nós lemos até o 7, não foi? Filipenses 4, 8 diz, tudo que é bom e amável, seja isso que ocupe a vossa mente, tudo que é puro, tudo que é de boa fama.
Irmãos, tem gente que ele enche a mente dele de porcarias. Olha aqui, ó, celular, no YouTube, Instagram, fica vendo porcaria, enchendo a mente dele, conversando com quem não tem futuro. Olha, a Bíblia dá o segredo: encher a mente do que é bom. Eu não já disse para vocês, por exemplo, que eu gosto de orar depois que eu leio a Bíblia? Por quê? Não está explicado. Meu irmão, eu termino de ler a palavra. Olha, eu recebo para mim, eu vou orar. Como é que eu vou orar? Eu vou orar, meu amigo, na unção da palavra. Entende? Então, porque a mente está cheia de coisa boa. A mente está cheia de fé por cada palavra. Então você pode ler em casa, né? 5, bora lá. Ele foi uma pessoa grata. Está aí, ó, Filipenses 4, versículo 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Paulo está agradecendo o cuidado, irmãos, que ele recebeu dos irmãos. E para você ter uma ideia, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Quando ele escreve essa carta, ele está preso. Foi um detalhe que eu não falei, certo? Quando ele escreve a carta de Filipenses, ele estava preso. E ele está mandando o povo se alegrar. Só podia ser um homem anormal, né? Não, ele não era anormal. Ele era um homem que decidiu realmente ser feliz e ter paz. Então, Paulo era agradecido. Eu te pergunto uma coisa: você é agradecido? Ou você é daquele tipo que nunca agradece nada? Está sempre insatisfeito? Nada alegra mais o seu coração? Tudo tem defeito? Você não se alegra? Agradeça a Deus pela tua casa. Agradeça a Deus pelo teu trabalho. Agradeça a Deus pelo teu transporte. Agradeça a Deus pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Agradeça a Deus pelo que você tem. Pode não ser o melhor, aquilo que você sonha, mas agradeça. Seja uma pessoa agradecida e diga: obrigado, Jesus. Bora ver a sexta, ou o sexto segredo dele. Ele decidiu ser feliz independentemente das circunstâncias. Versículo 11. Irmãos, eu fico achando interessante esse texto, sabe por quê? Porque ele diz aqui, ó, Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado, ou seja, exaltado. De modo que em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, ou seja, não tem nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, agora você entendeu o versículo. Irmãos, Paulo era um homem feliz, não importava. Tem dinheiro no bolso? Alegre. Não tem dinheiro no bolso? Alegre. Estava com fome? Alegre. Estava na mesa farta? Alegre. Estava doente? Alegre. Estava sadio? Alegre. Nada tirava a paz de Paulo. Nada trazia para ele tristeza. Nada. Ele era um homem feliz o tempo todo. Ele tinha paz o tempo todo. Por isso eu falei no início, a vida deste homem tem muito a nos ensinar. Colega pastor, eu não sei como está você. Olha, queridos, como eu disse, por questão da educação, a gente não pode abrir a boca, expor ninguém. Mas tem muita gente sofrendo, irmãos. Tem casamento que está numa peinha, num fio, por causa de um problema. Tem gente que está tomando remédio, irmãos, para depressão, por causa de ansiedade.
E nós encontramos um homem dizendo: olha, eu sei estar na pobreza, eu sei estar na riqueza, eu sei estar na fome, eu sei estar na fartura, eu sei passar por todos esses momentos, eu consigo passar. Será que isso não é uma lição para nós? Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei, mas Deus sabe. Agora eu vou falar de mim, não é? É fácil eu também pregar isso aqui, se tudo está bem para mim. Agora, o que eu quero dizer é que eu já passei por momentos difíceis também, viu? Eu já passei. Eu já fui injustiçado. Eu já fui levado para a justiça injustamente. Eu já passei dificuldades grandes na vida, em todas as áreas. Mas eu nunca perdi. Parece, irmãos, que essas coisas nos deixam mais fortes. Essas coisas nos deixam a gente mais valentes. E eu quero que você entenda que Deus está tratando de você, está tratando do seu caráter. Ele vai trazer a solução. Deus está olhando para você. Ele está cuidando de você. Quem pode dizer amém? Vamos caminhar para o final? Olha aí a sétima. A sétima não é a última. Ele decidiu não murmurar e nem contender com as pessoas. Vamos sair um pouco e vamos ler aí, Filipenses 2:14. Bora lá? O tempo está esgotando, né? 2:14. O que é que diz em 2:14? Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Aprenda a não murmurar. Aprenda, não significa sofrer calado. Não é isso. O cristão também procura seus direitos. O cristão não deve aceitar ser humilhado. Não é, o cristão, ele tem que ter a sua dignidade, sua família, etc. Agora, o que a Bíblia está dizendo aqui é para você não andar murmurando, contendendo com as pessoas, em contenda com com as pessoas. Olha, você precisa lembrar que isso só traz tristeza. Quem anda brigando, quem anda contendendo, quem anda com contenda com as pessoas, quem anda só tem confusão e só aumenta, irmãos. Tudo na paz. Tem hora que você tem que sofrer, tem hora que você tem que recuar para não causar um atrito. Aí lá na frente você ora. Hoje pela manhã, uma irmã citou aqui um exemplo com um vizinho, que ela, em vez de enfrentar o vizinho, ela foi orar e Deus deu a solução. Quem pode dizer amém? Número 8. Ele não se prendeu ao passado, mas avançava para o alvo. Irmãos, sabe por que muita gente vive uma vida miserável, triste, embaraçosa, cheia de altos e baixos? Sabe por quê? Porque ela está presa ao passado. Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas lembre de Filipenses 3:12-14, quando Paulo disse assim, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão adiante, para o alvo. Olha, minha irmã, meu irmão, não se prenda ao passado. Não se prenda ao passado. Se o passado for ruim, traz lembranças dolorosas, avance para o alvo, para frente. Não se prenda ao passado. É porque fizeram isso comigo. É porque eu não vou perdoar. É porque eu não esqueço. É porque não vai pensar que eu sou abestado para esquecer. Não. Esquece. Avança para o alvo. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um glória a Deus? Vamos para 9. 9 não é o último, certo? Mas está chegando perto. Olha aí, ele decidiu olhar positivamente ou ver o lado bom em circunstâncias ruins. Pastor, o que é que está escrito em Filipenses 1, de 12-14?
Ele vai dizer assim, ó: as coisas ruins que me aconteceram. Pode ler aí, pode ler. As coisas ruins que me aconteceram serviram para a pregação do Evangelho. Meu Deus, está aí, ó, pode ler. Filipenses 1, 12 a 14. Olha, eu quero dizer que as coisas ruins que me aconteceram contribuíram para a pregação do Evangelho, para a obra de Deus avançar. Olha, meus irmãos, não é utopia e nem conversa para boi dormir. Mas olha, se nós tivéssemos a capacidade de ver as coisas boas, ou as oportunidades, as lições que nós podemos tirar das circunstâncias ruins, né, irmãos? Daqueles momentos de crise. Lembro-me de um homem que ele disse que foi operado da garganta. Por ele ter sido operado da garganta, ele teve que passar 1 mês sem falar. Ele disse que foi o melhor mês da vida dele, irmãos. Ele cumpriu a dieta. Ele passou 1 mês sem pronunciar uma palavra. Ele disse que recebeu tanta gente na casa dele e ele só ficava olhando. Ele disse que ele meditou tanto. Ele disse que ele leu tantos livros. Ele disse que foi o melhor mês da vida dele. O mês que ele não pôde dar uma palavra sequer. Aquele momento difícil da tua vida, aproveita ele, aproveita. Aproveita para ver se tira alguma coisa de proveito. E que se transforme numa bênção para a tua vida, para a tua família, para o reino de Deus, para a igreja e etc. Eu lembro da história daquele irmão que ficou com câncer. E lá no hospital do câncer, ele ganhou várias pessoas para Jesus, que estavam internadas. E ele disse assim, ó, o pastor foi visitá-lo. Quando o pastor foi visitá-lo, ele disse, pastor, o pastor conta que ele estava sentado na cama, com as pernas balançando. Pastor, muito feliz. Pastor, eu já ganhei aqui algumas pessoas para Jesus. Já ganhei fulano do quarto tal, da enfermaria tal. Já ganhei fulano, já aceitou Jesus. E olha, tem um ali, tem outro lá ali, que amanhã eu vou lá. O médico disse que ele não tem nem uma semana de vida. Ó, eu vou lá. Eu vou pregar para ele amanhã. Feliz da vida, irmãos. Com câncer. Falando de Jesus no hospital. Agora é a última, bora lá. Olha aí, ó. Ele entregou completamente o controle de sua vida a Cristo. Sabe o que está escrito em Gálatas 2:20? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero dizer que o segredo da tua felicidade está em você entregar. Cadê a chave? Cadê a chave? Está em você entregar a chave do seu carro para Jesus guiar o seu carro. Que não é chave de carro. Então, eu quero dizer para você que esse é o segredo. Tem muita gente que domina a vida dele ainda. É ele que controla tudo. Deixa Jesus controlar. Sabe por que Paulo era feliz? Porque lá em Gálatas 2:20 ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu meditando o tempo todo sobre a história de Paulo, né? Eu lembro que ele também tinha outro segredo. Sabe qual era o segredo dele? Ele disse, em nada eu considero a minha vida preciosa. Olha. Desde que seja feita a vontade de Deus. Olha que coisa, irmãos. Esse é o grande segredo. A gente aprende tanto. E a conclusão, você já conhece. Olha aí, ó. Todo mundo já conhece a conclusão antes de chegar no final. Porque foi isso aqui que nós lemos no início, lembra? O que foi que Jesus disse em João 15:11? Tudo que eu falei para vocês é para que vocês tenham alegria. E a alegria de vocês seja completa. E lá nos 16:33, Jesus disse, eu falei estas coisas para que vocês tenham paz em mim.
Alegria, diga comigo, alegria e paz. Que essas duas coisas estejam presentes na tua vida e elas sejam reais, profundas e duradouras na tua vida em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com muita gente em nome de Jesus. A igreja pode dizer? Amém.